Graça e paz a todos. Hoje a trajetória missionária é do casal Horace e Eva Banner, missionários da UFM inglesa que serviram no Brasil em 1928 a 72 para os índios ao norte do Brasil. Antropólogo, linguista, escritor, professor e pastor, juntamente com a sua esposa Eva, serviram 40 anos entre os indígenas Kayapó ao longo do rio Xingu e seus afluentes na floresta amazônica. O trabalho de evangelização de Horace começou em 1923 com os contatos com os grupos indígenas Tembé e Kayapó no rio Gurupi, quando este ainda era jovem. Horace foi um pacificador em sua trajetória missionária. Ele e William Johnson, a pedido da missão, no ano de 1936, foram convocados para fazerem buscas atrás de notícias sobre os Três Fredes. Em 1935, os Três Fredes subiram o rio e depois o seu afluente, o Riozinho, na tentativa de manterem contato com os nativos naquela região. Horace e William relatam que foi uma jornada de 800 milhas de barco e transporte motorizado antes de chegarem à fronteira do território indígena Xiu. Em seguida fizeram duas tentativas com a ajuda de guardas armados de seguir a rota do Riozinho percorrida pelos Três Fredes. Eventualmente, eles penetraram 200 milhas no território indígena para ficar abaixo da cachoeira, conhecida em inglês como Smoke Falls, Cachoeira da Fumaça, com mais de 400 metros de altura, jamais transposta por um branco, para encontrar o barco a motor afundado e os restos de roupas pertencentes aos Três Fredericos. O grupo de Horácio havia viajado ao longo do Riozinho sabendo que poderia ser emboscado pelos índios a qualquer momento. Em sua jornada de volta para a segurança, Horácio registrou que ele abriu o segundo capítulo do livro de Ezequiel e leu: "E tu, filho do homem, não tenhas medo deles, não tenhas medo de suas palavras, não se espante com a sua aparência, tu dirás minhas palavras a eles." Palavras da escritura que serviram para os 40 anos de Horace entre os indígenas Kayapó. Somente em 1937, Horace Banner se estabeleceu em definitivo entre os Kayapó, que naquela época eram considerados bárbaros e responsáveis por muitos morticínios ao longo do rio Xingu. Em um ano apenas, Horace conseguiu aprender e dominar a língua Kayapó. Em 1939, o missionário vivia em harmonia com 400 indígenas, sem, no entanto, interferir diretamente na sua vida tribal. Tampouco fazia presentes ou agrados a eles. Se um indígena desejava um certo objeto, ganhava-o prestando um serviço qualquer. Dos 580 indígenas que trabalharam com Horace, 100 se converteram ao Evangelho e foram batizados. Ele e Eva alfabetizaram muitos indígenas na sua trajetória missionária enquanto estiveram vivendo com eles. Eva, sua esposa, trabalhou arduamente na área de saúde e alfabetização. Ela também servia como enfermeira, parteira e professora nas horas que tinha tempo na aldeia. Eles trabalharam arduamente com esse povo que estava ameaçado de extinção por caçadores de peles, barões da borracha, garimpeiros, fazendeiros e construtores de estradas. Eva e Horace conseguiram fazer amizades sólidas com o povo na região do Xingu, que durou até as suas mortes. Em 1962, os aspectos sociais e humanitários de seu trabalho foram reconhecidos pelo governo brasileiro e Horace recebeu o título de cidadão honorário. Ele traduziu hinos e porções da Bíblia para as línguas indígenas. Em 1997 foi publicada a primeira edição do Novo Testamento Kayapó, que foi iniciado os seus primeiros escritos por Horace no ano de 1937. Há um vitral na igreja local dos Banners, na Inglaterra, que comemora o trabalho de Horace e sua esposa Eva. A janela mostra Smoke Falls, ou Cachoeira da Fumaça, a localização da estação missionária Kayapó, estabelecida por Horace Banner. As cataratas no Xingu ficam a 1000 milhas rio acima, a partir de sua confluência com o Amazonas. Eva e Horace foram considerados o primeiro casal branco a ver Smoke Falls. Com os filhos Jesse, Mai e James, eles moraram em uma aldeia Kayapó e ministraram a este povo por anos. Horace partiu ao encontro do Senhor no ano de 1974, aos 68 anos de idade. Eva descansou no dia 15 de abril de 1998, aos 77 anos. As últimas palavras de Horace ao seu pastor local antes de morrer foram: "Não mudarei nada do que aconteceu na minha vida." Todo esse relato, queridos, foi tirado de muitos materiais em inglês, inclusive de um jornal, a Folha de São Paulo, de 1971, elogiando o trabalho de Horace e Eva Banner entre os Kayapó naquele período. Ajudaram também a contribuir com esta obra a missionária Irene Rowley, que me ajudou com muito material, e também a missionária da Maybe Josenia Caetano, que relatou a sua convivência com Eva, mesmo depois da morte do pastor Banner. Ela esteve no Brasil por 2 anos e serviu arduamente entre os Kayapó até a sua saída.
Então, que o exemplo desses missionários nos sirva de motivação, de uma fidelidade maior ao trabalho do Senhor, principalmente porque olhamos os pioneiros e vemos na sua vida fidelidade, abnegação, dedicação e esforço em servir ao Senhor naquilo que foi proposto nos seus corações. Que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, o pastor Benedito, a sua esposa Dorilene e suas filhas Rebeca e Cibele. Oramos também pelo campo ali em São João dos Patos, os projetos de vida deste casal, desta família missionária que visa levar o teu evangelho para alcançar pessoas perdidas e pela palavra e pelo poder do evangelho, no poder do sangue de Jesus, serem convertidos, transformados em filhos de Deus para testemunho do teu evangelho naquela cidade. Oramos também, Senhor Deus, pelo projeto de construção. Oramos também pelo crescimento qualitativo e quantitativo desta igreja e que possamos ver no futuro este campo missionário sendo organizado e afiliada em igreja da nossa ICEB. Ó Pai querido, fortalece a vida dos teus filhos para que possam sempre estarem sendo reanimados no cumprimento da sua missão e assim possam ir avante, alcançando aquilo que exatamente Deus tem planejado para que seja alcançado ali. Nós oramos muito agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.